Oiê, eu sou a Malu, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu ir para Roma. Esse vídeo vale tanto para você que só quer visitar Roma, quanto para você que tá pensando em morar lá. E também serve para você que tá curioso e só quer assistir esse vídeo mesmo. E antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, já dá aquele like para ajudar na divulgação, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vambora começar! Bom, a primeira coisa que eu gostaria que tivessem me falado antes de eu ir para Roma é sobre a vida noturna de lá. Roma é uma cidade muito antiga e o pessoal de lá é mais velho também. Então acaba que toda a cidade fica com uma alma mais velha. Então isso significa que a vida noturna de lá é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Eu diria que é até um pouco escassa. Tinham 5 coisas que a gente mais fazia. Também a gente frequentava outros lugares, tentava conhecer bares novos, ir para algumas festas que não davam muito certo. Mas desses 5 lugares que a gente ia, 3 eram bares e 2 eram praças. Desses 3 bares, 2 eram focados em gringos. O primeiro que eu vou falar é sobre o Scholars, que é um pub que tinha karaokê. Você não pagava nada para entrar, não pagava nada para cantar. Também tinha música ao vivo alguns dias, passava futebol lá. E é muito focado nos gringos, tanto que no karaokê a gente não podia cantar nenhuma música em italiano. E aí, outro que era parecido era o Yellow. O Yellow é também mais um bar, restaurante, que tinha uma boate na parte de baixo, que pertence a um hostel lá de Roma, que é topíssimo, que também se chama Yellow. Lá rolava karaokê, só que com banda, ficava muito cheio também, como era o de hostel. Também ficava muito cheio de gringo. E aí, alguns dias da semana, no subsolo, tinha boate. E lá era legal, a gente sempre ia lá também. Já o terceiro bar é uma coisa mais local. Geralmente tinham mais italianos lá. Lá a cerveja era muito barata, muito geladinha. E esse bar se chama San Callisto, ou fica na Praça San Callisto. Mas o bar é tão famoso que vários atores de Baby já foram vistos lá. E já apareceu num clipe de uma cantora que é bem famosa lá também. E aí lá em Roma você não pode beber na rua depois das 11 da noite. E aí acabava que alguns bares de vez em quando fechavam mais cedo, aí não tinha muito o que a gente fazer. Mas mesmo quando ia até tarde, a gente passeava na rua de madrugada. A gente gostava de ir muito para a Fontana di Trevi de madrugada, que não tinha ninguém, no máximo 5 pessoas lá. Diferente do resto do dia, que estava sempre lotado. E aí os outros 2 lugares que a gente ia eram 2 praças. Uma chamada Piazza Trilussa, que ficava perto desse bar de San Callisto, que o povo sentava lá para beber, ia lá ouvir uma música. O outro lugar se chama Monte, que é um bairrozinho que tem vários restaurantes, vários bares desses de porta, que você fica na frente bebendo, e tem uma praça com uma fonte que o pessoal ficava lá sentado, bebendo, bem de boas. E o legal, o diferencial dessa praça é que ela dava para a rua, dava assim direto vista pro Coliseu. Aí a gente ia andando até o Coliseu de madrugada, tirava fotinhas noturnas, aquela história toda. Sobre as festas de Roma, quando a gente inventava de conhecer um lugar novo, né? Falava, vamos dançar, vamos sair pra dançar. E a gente chegava nessas festas, as músicas eram muito estranhas. Eram assim, italianas, dos anos 60, 70 e 80. E o mais recente que tocava em todas as festas que eu fui, todas, era do início dos anos 2000. E quando começava a tocar as músicas antigas, os italianos piravam. Pensa no pessoal de 20 e poucos anos, ouvindo música dos anos 70, todo mundo ficava enlouquecido, gritava, eles piravam, eles adoravam. E eu e meus amigos falavam assim. E aí a gente não costumava ir em festa. As festas eram péssimas, pelo menos eram baratas. Então eu fui em pouquíssimas festas nesse tempo que eu tava lá. Eu devo ter ido em umas 4, 5 no máximo. E aí outra coisa que tem pra fazer de noite lá em Roma é comer, óbvio. Tem muito restaurante, muita opção. Uma dica, não vá nos restaurantes que tem tenda branca do lado de fora. Aquilo lá é tudo golpe, é tudo fachada, é tudo farsa. Não frequente esse tipo de restaurante. A comida com certeza vai ser ruim. Se você chegar num restaurante que o cardápio seja enorme, a letra seja desse tamanho, vá embora. E confie no seu melhor amigo de viagem, que é o TripAdvisor. TripAdvisor me patrocina, porque o TripAdvisor é o melhor
aplicativo, o melhor site para você ver os melhores restaurantes, os melhores hotéis e ele tá sempre certo. Então use muito o TripAdvisor, ele é o seu melhor amigo. Falando de golpe, vamos para o ponto número 2. Cuidado com os golpes de rua. Tem muito cara na rua que fica enfiando flor na sua cara, enfiando pulseira para você pegar e segurar, falando: toma, toma de graça, é um presente, regalo, regalo. E aí você vira e fala: nossa, que lindo, tá, agora me pague. Então se alguém vier te entregando uma rosa, te entregando uma pulseira, um colar, alguma coisa assim, você já diga que não fale nem não obrigado, seja mal educado, diga que não, continue andando, não olhe para trás. Infelizmente a gente sabe que quem faz isso não tem muita opção para poder ganhar dinheiro. Mas essa estratégia que eles usam é ridícula. Eles enfiam a pulseira no seu braço e falam: tá, agora me passa o seu dinheiro. Teve uma amiga minha que foi meio que roubada desse jeito, porque o cara entregou a pulseira pra ela, ela não queria. Ela foi entregar a pulseira pro cara, ele não tava aceitando e ele não tava saindo de lá. Ele só saiu quando ela entregou 10 euros na mão dele. Terceiro ponto, o transporte público de Roma. Lá tem 3 linhas de metrô, tem ônibus em todo lugar e tem tram em uma parte específica da cidade que leva você a qualquer lugar. Todos os transportes levam onde você quiser. Onde você passar vai ter transporte passando. É maravilhoso os transportes de lá. Chegam no horário. Onde não tiver transporte público, o que você precisa para chegar no seu destino, você pega um primeiro, depois pega outro e é rapidinho. Lá nas paradas de ônibus e tram, eles têm umas plaquinhas, a maioria das paradas tem umas plaquinhas digitais que ficam mostrando: ônibus número X, chega daqui a 2 minutos. E aí era quase sempre, 90% do tempo, o ônibus e o tram e o metrô chegavam no horário. E isso acabava facilitando também para a gente usar os aplicativos que mostravam daqui a quanto tempo que o ônibus X ia chegar. E era assim, 90% do tempo era certo. Claro que aqueles outros 10% que o transporte não chegava, eram os momentos que a gente mais precisava, que a gente já estava atrasado. Mas é assim mesmo em todo lugar. Porém, sobre as passagens, não é todo lugar que vende. Não é o motorista que vende. Então, se você quiser pegar um ônibus no meio do nada, sem bilhete no bolso, você não vai poder, porque o motorista não vai vender. Se você entrar em um fiscal te pegar, você vai pagar 50 euros de multa. E aí, se você está longe de uma máquina de vendas, se você está longe de uma tabacaria, você está longe de uma banca, você está lascado. Você vai ter que andar a pé ou você vai ter que pegar um táxi, porque você não vai conseguir pegar ônibus, não vai conseguir pegar transporte público, porque você não tem o bilhete na mão. Isso é ridículo. Enfim, então se você quiser comprar bilhete, compre logo no metrô, compre vários. Você vai ver as melhores opções que tem para lá, que tem de 90 minutos, 24 horas, 48 horas. Você vai escolher o que for melhor ali para você, o que vale mais a pena, dependendo do tempo que você vai passar lá. E se você for morar lá, eu recomendo você fazer o cartão mensal. O cartão mensal é apenas 35 euros. Tinha país que eu conheci que 35 euros era o preço da passagem por semana. Então, faça esse cartão, que aí você pode pegar quantos transportes você quiser por dia, independente do transporte que for. E aí, todo dia 30 zerava. Então, espere para comprar no início do mês, porque se você chegar lá, for morar lá, chegar para se mudar no dia 28, e aí você vai e compra, paga para você ter o cartão, 2 dias depois já ia zerar, e aí você ia ter que pagar a recarga do cartão de novo. Quarto ponto, o humor dos italianos. O tal conhecido, famoso mau humor dos italianos. Eles costumam ser muito mal-humorados, ser muito grossos, sem necessidade nenhuma, muito folgados. Passei por várias histórias humilhantes por causa simplesmente do mau humor desse pessoal. No início, eu era muito sensível. Eu sempre fui muito sensível, sempre fui muito emotiva. Então, no início, a primeira vez que eu entrei na loja da TIM para poder comprar meu chip, eu saí da loja chorando, porque foi a primeira vez que eu tentei falar italiano e os atendentes foram super grossos, sem necessidade nenhuma, viram que eu era estrangeira, que eu estava tendo dificuldade para me comunicar, e aí eu saí da loja chorando.
Então, se você for sensível que nem eu, você vai ter que aprender a não levar mais desaforo. Você vai ter que aprender a ser um deles. Eu era muito sensível. E aí eu aprendi, eu percebi que o mau humor de um se dava por conta do mau humor de outro. Eu ficava mal-humorada porque tinha alguém mal-humorado sendo ridículo comigo, e aí provavelmente essa pessoa estava mal-humorada porque alguém foi ridícula com ela, e assim é o ciclo da Itália, tá todo mundo mal-humorado lá dentro. Então lá é assim, ou você dá ou você leva tapa na cara. Quinto ponto sobre Roma, os pontos turísticos. Roma não é uma cidade tão grande quanto a gente imagina. Todos os pontos turísticos principais da cidade estão muito perto uns dos outros, então dá para fazer tudo a pé em um dia. Claro que só olhando por fora, não dá tempo de entrar nas atrações, por exemplo, o Coliseu e o Fórum Romano. Não dá tempo de você conhecer do lado de dentro. Mas se você passar 2, 3 dias em Roma, você consegue conhecer os pontos principais da cidade fácil. Então eu ainda vou trazer um vídeo do melhor roteiro de Roma, por alguém que já morou lá. Também vou trazer um vídeo só sobre os melhores restaurantes de Roma. Então, quando você for se locomover entre os pontos turísticos, use ônibus, use tram, use metrô, mas não use, em hipótese alguma, não use táxi. Táxi é muito caro. Táxi é só para casos de emergência. Caso você esteja com muito frio na rua, já está de madrugada e você está sozinho, e o seu ônibus não está passando, vai lá e pega um táxi. É muito caro, não vale a pena. Outra situação que você também pode pegar táxi é para ir e voltar do aeroporto, mas só em situações extremas. Porque o sexto ponto que eu vou falar agora é sobre os aeroportos. Em Roma tem 2 aeroportos, o de Fiumicino e o de Ciampino. O de Fiumicino é o aeroporto grandão principal e o Ciampino é um aeroporto muito pequenininho. E aí, presta atenção da onde o seu voo vai sair. Se é do Fiumicino ou se é do Ciampino, para você não chegar lá em um aeroporto errado, você ver que o seu voo não está na lista, você pegar o seu celular e ver que o seu voo vai sair de outro aeroporto, e aí você tem que fazer o quê? Pegar um táxi para você ir para o outro aeroporto. Então, só em situações de extrema urgência você precisa usar o táxi. E aí foi isso que eu fiz. Eu ia fazer uma viagem. Eu estava convencida de que o voo ia sair de um aeroporto. Cheguei lá, olhei na tela assim, cadê? Já cancelaram? Foi horrível. Então ainda bem que eu não sou uma pessoa atrasada, porque eu peguei o táxi, depois de meia hora cheguei no outro aeroporto e ainda fiquei esperando o voo sair. Então não se atrase, não durma no ponto, não pegue voos de madrugada, isso vai te dar uma dor de cabeça. Não escolha voo de madrugada, escolha pagar um pouco mais caro para ir num voo que saia às 8 da manhã, a partir das 8, sabe? Até umas 8 da noite. Não pega muito fora desses horários não, a não ser que seja assim, muito mais barato. E aí, para sair do Fiumicino ou para você chegar lá, tem 2 formas principais. Uma é o Leonardo Express, que é um trem que sai e vai para o aeroporto de Fiumicino, custa 14 euros, ele vai parando no caminho e ele tem um horário bem restrito. O primeiro trem chega no Fiumicino umas 6h30 da manhã e o último chega lá umas 11 da noite. Então, se você for pegar um voo de madrugada, não pegue um trem para você passar a noite no aeroporto e você dormir no chão do aeroporto, achando que está tudo tranquilo, porque o seu voo sai às 4 da manhã. Mas tem uma outra opção muito melhor, que é os ônibus privados, que saem de meia em meia hora, tanto do Fiumicino quanto da estação central de Roma, que é a Termini. Pegue esse ônibus, custa metade do preço, apenas 7 euros, para você ir tanto para o aeroporto quanto para a estação. Então, se você for pegar um voo 4 horas da manhã, que nem a querida que fez, não pegue um trem que vai chegar no aeroporto às 11 horas da noite para você passar a noite lá. Não faça isso. Pegue um ônibus, tá? Pegue um ônibus. Mesma coisa para o Ciampino. Se você for sair de lá ou se você for chegar lá, pegue esse ônibus privado que sai do mesmo ponto lá da Termini, ou sai do mesmo ponto saindo do aeroporto, e ele custa apenas 6 euros. Outra opção, que essa eu não recomendo, mas eu cheguei a fazer algumas vezes, era pegar o metrô
ir até a última linha e dessa última linha você pegava um ônibus que levava direto para o aeroporto. Vá de ônibus privado, você vai pagar ou 6 ou 7 euros. Se for mais do que isso, não aceite, é golpe. Procure os ônibus baratos que você vai achar, que saem de meia em meia hora, tá bom? E o sétimo ponto que eu gostaria que tivessem me falado é sobre o chip. O chip lá é um caso meio peculiar. Você paga pelo chip e depois pelo plano por fora. Então só o chip custa uns 15, 20 euros. E aí o plano que eu pagava, porque eu morava lá, pagava por mês, era de 10 euros, com 50 GB de internet por mês. Mas quando você for comprar um chip, independente do tempo que você for passar lá, faça todas as perguntas, anote tudo, repita tudo, peça para ele repetir, pergunte tudo o que você precisar, porque eu não fiz isso da primeira vez e aí acabou que eu passei por um golpe. Me disseram uma coisa, só que aconteceu outra. E quando eu fui reclamar, disseram, mas é assim mesmo. Então pergunte e fala, olha, esse plano que eu tô pagando é isso, isso e isso, né? Então se eu for usar ele em outro país, como é que funciona? Pergunte isso, pergunte tudo. E eu recomendo a Vodafone, porque é uma empresa grande lá de telefonia e tem assistência para toda parte. Eu não recomendo a TIM, porque foi a TIM que me fez chorar. E outras marcas eu não conheço. Então essas são as 7 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de eu ir para lá. Eu teria sofrido muito menos, eu já teria respondido os italianos logo de cara, eu teria sofrido menos golpes, gasto menos dinheiro. Então se você já conhece Roma, acha que faltou algum ponto, comenta aqui embaixo. Se você vai visitar, se você quer morar lá, também comenta aqui. Lembrando, se você tem alguma história de viagem para contar, comenta aqui embaixo ou então me manda um direct lá no meu Insta. Lá no meu Insta também tem várias fotos de viagem para você já dar uma conferida e se inspirar também para suas próximas viagens, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.